Olá, nono ano, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso caderno de atividades, tá? Que estamos finalizando, fazendo nossos exercícios sobre volume de prismas. E nós fizemos o exercício número 1 na nossa última aula. Agora vamos dar continuidade aqui na página 28 do caderno de atividades, tá? No exercício 2, nós temos ali a situação que diz que um bloco retangular de concreto tem volume 2.400 centímetros cúbicos. A área da base dele mede 300 centímetros quadrados e nós queremos saber qual que é a altura, tá? Então, pensando lá, gente, que o nosso volume de prismas é igual à área da base vezes a altura, o nosso volume é 2.400, a área da base é 300 e nós precisamos descobrir a altura. Então, fica lá 2.400 igual a 300 vezes a altura. O 300 passa lá para o outro lado, dividindo. E 2.400 divididos por 300 é igual a 8. Então, significa que a altura do bloco é igual a 8 centímetros, tá? Agora, no exercício 3, nós temos aqui a planificação de uma caixa e vocês vão escolher medidas para as arestas, tá? Nós temos ali as arestas A, B e C, tá? Que é a altura do prisma e o B e o C são as medidas da base do prisma. Então, vocês vão escolher medidas, tá? Pode ser lá A igual a 10, B igual a 2, C igual a 4, né? Por exemplo, vocês podem criar as medidas que vocês quiserem. Na letra B, vocês vão representar essa caixa montada. Quando eu monto aquela planificação, como que fica a minha figura? Então, nós temos aqui a imagem, né? De como que essa caixinha fechada fica. Vocês vão fazer o desenho lá na letra B. E na letra C, vocês vão elaborar um problema envolvendo o volume dessa caixa e descrever ali e resolver. Então, eu sugiro para vocês para nós fazermos: determine o volume de uma caixa que tem medidas da base 2 e 4 centímetros e a altura 10 centímetros, tá? Que são as medidas que eu adotei para o A, o B e o C. Se vocês quiserem adotar medidas diferentes, vocês podem também. E daí aqui embaixo vocês vão calcular o volume dentro do quadradinho, tá, gente? Lembrando que o volume é a área da base vezes a altura, então vai ficar lá 2 vezes 4 vezes 10. E nós vamos ter um volume de 80 centímetros cúbicos, tá? Agora, aqui no nosso exercício 4, nós temos uma figura aqui que representa um sólido de volume 64 centímetros cúbicos. E ali foi demarcado um prisma dentro daquele sólido, um prisma triangular. Ali, tá vendo? M, B, C, N, F, G. Nós queremos saber qual que é o valor do volume do prisma triangular. Então, observem ali, ó, que pensando na minha caixinha que eu tinha no meu prisma inicial lá, no meu cubo, o que que eu fiz? Eu dividi o cubo no meio, tá vendo ali através daquela linha pontilhada azul que eu passei? Eu dividi o meu cubo no meio. E vocês conseguem perceber que o prisma triangular é exatamente metade do prisma que se formou aqui para a direita de vocês? Quando eu dividi o cubo no meio, eu formei dois prismas retangulares. E o meu prisma triangular é exatamente metade do prisma retangular que eu tenho ali. Então, o que que significa? O que que eu tenho que fazer para descobrir, gente, qual que é a medida desse... Qual que é a medida dessa... Desculpa, o volume desse meu prisma triangular. Se o volume total era 64, é só eu dividir por 4, tá? Por causa que ali eu consigo perceber na figura que o volume do prisma triangular é 1/4 do volume do cubo. Então, 64 divididos por 4 é igual a 16. Então, nós temos lá 16 centímetros cúbicos de volume, tá, pessoal? Agora, aqui no nosso exercício 5, ó, vocês têm aqui um sólido e nós precisamos determinar o volume desse sólido. Então, lembrando aqui, ó, nós vamos dividir a figura em duas partes. Nós vamos ficar com um prisma retangular que mede 10 por 13 de base e 16 de altura. E o pedacinho de cá é um prisma triangular, que mede 5 por 12 de base e 13 de altura, tá? Então, vamos calcular as áreas separadas. A área do prisma retangular vai ficar 10 vezes 13 vezes 16. Base vezes, área da base vezes a altura, né? Que vai dar um valor de 2.080. Já o prisma triangular,
A base dele mede 5 por 12, então nós fazemos lá 5 vezes 12 divididos por 2, porque a área do triângulo sempre tem que ser dividida por 2, e vezes 13, que é o valor da altura, tá? Então, nós temos lá um valor de 390 centímetros cúbicos. Então, somando o 2.080 com 390, nós temos uma área total de 2.470 centímetros cúbicos. Tá? Agora, aqui dando continuidade no nosso exercício 6, nós temos ali, ó, uma piscina, a piscina da casa do Cláudio. E ela tem o formato desse sólido que foi representado aqui. Ele foi instruído a usar um produto químico para manter a água limpa, mas para isso ele precisa saber o volume da piscina. Como que nós vamos determinar o volume dessa piscina? Então, aqui, gente, nós vamos dividir o nosso sólido geométrico em duas partes. Tá vendo que foi passada uma linha azul ali? Nós ficamos com um prisma retangular na parte de cima, tá? E um outro prisma trapezoidal, que vai ter uma base de trapézio na parte de baixo, tá? Então, o volume da parte de cima é só fazer a área da base vezes a altura, tá? Então, nós temos lá 12 vezes 0,9 vezes 6, tá? Área da base vezes a altura, tá? Então, nós temos lá o volume da parte de cima igual a 64,8. Agora, o volume da parte de baixo também vamos fazer a área da base vezes a altura, mas como a base é um trapézio, a área do trapézio, gente, é base maior mais base menor vezes a altura divididos por 2. Então, nós ficamos lá com 10 mais 5 vezes 0,9, que é a altura, né, divididos por 2, vezes 6, que é a altura do prisma, tá? Então, resolvendo tudo isso aqui, nós temos 40,5 de volume. Então, somando 64,8 com o 40,5, nós temos um volume total da piscina de 105,3 metros cúbicos, tá? Agora, aqui no nosso exercício 7, que é o último dessa página, nós temos ali que uma fábrica produz barras de chocolate na forma de paralelepípedos e de cubos, e esses chocolates têm o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate na forma de paralelepípedo medem 3, 18 e 4. Tá? Eu quero saber qual que tem que ser a medida do chocolate que tem formato de cubo, sabendo que ele tem que ter o mesmo volume do outro. Então, vamos determinar o volume do chocolate em forma de paralelepípedo, gente. Vamos multiplicando lá as três medidas. 3 vezes 18 vezes 4. Nós vamos obter lá um volume de 216 centímetros cúbicos. Agora, o cubo, gente, para descobrir o volume dele, é só multiplicar as três medidas, né? Lado vezes lado vezes lado. Ou aresta vezes aresta vezes aresta, que dá a aresta ao cubo. Então, é só fazer a raiz cúbica de 216 para a gente descobrir o valor da aresta do cubo. A raiz cúbica de 216 é igual a 6, tá? Porque 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. Então, nós descobrimos aqui que a aresta do cubo mede 6 centímetros e vocês vão marcar X lá na letra B, tá? E agora aqui nós finalizamos a nossa primeira aula de hoje, pessoal. Daqui a pouquinho a gente se encontra às 10h20 na nossa próxima aula para dar continuidade nos nossos exercícios. Mandem foto lá das páginas 28 e 29 para validar nossa primeira aula, tudo bem? Até mais!